Olá, tô passando aqui para gravar um vídeo rapidinho. Já tem alguns dias que eu tenho sentido esse incômodo de fazer, de gravar o meu devocional. Como todos sabem, a gente está passando por uma fase bem difícil. O Lucas continua preso. Estamos aguardando uma data da audiência e ainda não temos respostas. E esse silêncio gera em nós uma angústia, uma dor, um medo. Mas também tem gerado em nós um renovo, um fortalecimento da nossa fé, uma dependência em Deus. E eu pensei, eu preciso gravar, né? O Senhor tem falado tanto comigo através da palavra de Deus, tem me dado paz, tem me dado renovo. E eu senti realmente de gravar, de compartilhar, que eu não sei qual a fase que você está passando pela sua vida agora, qual a estação, né? Nós temos estações boas, a primavera, o verão, que são flores, são coisas que nós colhemos, momentos que vivemos de alegria, e tem momentos de inverno, né? Onde as coisas são mais difíceis, onde você não vê saída, e isso está na palavra de Deus, né? Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não é que ele falou que talvez teríamos, ele falou, teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo e confiemos, né? Porque ele já venceu, já pagou o preço por nós. Eu vou tentar resumir rapidinho. Eu li no capítulo Marcos, o capítulo 4, o versículo é do 35 ao 41. E conta a história quando Jesus está ali atravessando o mar com os discípulos no barco e uma tempestade alcança eles e Jesus está dormindo no barco. E os discípulos sentem muito medo e questionam Jesus, né? Senhor, você não vai fazer nada, assim, não importa que morramos? E no versículo 38, os discípulos acordam Jesus e clamam, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. No versículo 40, Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos e ele fala assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E no 41, eles estavam ainda apavorados e perguntaram um aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma passagem assim maravilhosa, poderosíssima. Se você puder, por favor, leia Marcos 4, o versículo 35 ao 41. E falou muito comigo, assim, é incrível como, primeiro, né, que no comecinho, no versículo 35, o Senhor, ele deu uma ordem, né, ele falou, vamos para o outro lado, é uma promessa, nós vamos atravessar o mar. E só que nesse atravessar o mar, ele não falou que teria uma tempestade no meio do caminho, né? Então os discípulos estavam ali com Jesus se sentindo seguros, estamos protegidos, estamos com Jesus, vamos atravessar. Só que aí a tempestade atinge o barco e Jesus está dormindo, né? E incrível, assim, eu me emociono porque os discípulos ali estavam desesperados para que tivesse uma solução, né? Tá a tempestade aqui, nós vamos morrer. E Jesus dormia, porque Jesus já sabia, né? Ele já sabia que teria uma tempestade, ele sabia que eles iriam terminar de atravessar. Mas os discípulos tiveram medo. E é assim que nós somos muitas das vezes. A gente quer que aconteça, que seja desse rápido, né? Vamos fazer. Mas Jesus, ele tem o tempo dele, a maneira dele de trabalhar, de nos ensinar, né? E aí Jesus vai lá e acalma o mar, acalma a tempestade e ainda pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Não tem fé? Né? Então, essa questão da fé é tão difícil quando a gente duvida, porque a gente não tá tendo fé. Quando a gente tem medo, a gente não tá acreditando que o Senhor tá no controle. E como seres humanos, é normal muitas das vezes sentir isso. E é por isso que é importante buscar na palavra de Deus, renovar, trazer esperança, trazer a memória, né? Aquilo que nos dá esperança. E então,
os discípulos olharam para o outro e perguntou: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? E mais para frente, no capítulo 5, eu vou tentar resumir, depois se você puder leia Marcos 5, eles conseguem atravessar o mar e aí eles encontram com um endemoniado, né? E Jesus vai lá e expulsa os demônios dele, que são a parte espirituais, né? E o endemoniado depois fala: olha, eu quero te seguir, Jesus. E Jesus fala: não, vai para sua casa e conte para sua família, anuncie o que eu fiz, né? E aí ele continua andando ali e ele encontra Jairo, que pede: por favor, Jesus, vem salvar minha filha, ela tá muito doente, eu preciso da sua ajuda. E enquanto Jesus seguia para ajudar ali Jairo, a mulher do fluxo de sangue, ela encontra Jesus. E ela fala assim: olha, ela tem uma fé tão inabalável que ela fala: se eu apenas tocar a veste dele, ele nem precisa me tocar, ele não precisa orar por mim, ele não precisa falar comigo. Se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. E ela vai ali se rastejando, né? Mesmo em meio daquele povo ali que não aceitava ela por conta da doença dela de anos. Ela vai ali, ela consegue tocar na veste de Jesus e ela sente a cura, ela sente, e Jesus sente a fé dela. E ele ainda elogia, ele fala: sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então ele traz ali a cura para uma enfermidade, né, que de anos. E aí ele continua, né, seguindo, mas aí eles param e falam: ei, Jairo, nem precisa mais atrapalhar Jesus, sua filha morreu, né? Não precisa mais, não dá mais tempo. E Jesus, ele vira para Jairo ali no versículo 36, ele fala: não tenha medo, tão somente creia. Que palavra maravilhosa. E Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo, né? Ele fala: ela não está morta, ela só dorme. E para finalizar, eu fiz várias anotações aqui, não quero ler todas, mas eu quero deixar, né, uma coisa muito maravilhosa, que tá lá, Marcos 5,34, Jesus fala: filha, sua fé a curou. Marcos 5,36, ele fala: não tenha medo, tão somente creia. E Marcos 4, 30 e Marcos 4:40, ele fala: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Então, eu quero só deixar aqui, renovar isso na sua mente, reforçar, né, nas nossas mentes, nos nossos corações. Jesus, ele é o mesmo, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua cumprindo as promessas dele, ele continua tendo poder sobre as tempestades, sobre as doenças, sobre os espíritos. Seja o seu problema alguma depressão, algo psicológico, seja uma doença física, né, alguma enfermidade, seja até mesmo a morte, né? Para Deus nada é impossível. Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dele, nada foge do controle das mãos do Senhor. Eu coloquei aqui uma frase que fala: promessa de Jesus é realidade, né? Então a promessa de Jesus e a realidade, elas são as mesmas coisas. Não tem dúvida daquilo que o Senhor prometeu. E eu não tenho dúvida da promessa que o Senhor tem na vida dos meus filhos. Eu sei que Ele há de cumprir com todas elas. Estamos passando por uma tempestade, sim, mas o Senhor, Ele está no nosso barco. E nós vamos atravessar. E depois nós vamos testemunhar como endemoniado ali. A gente vai sair testemunhando. E eu quero ser reconhecida pelo Senhor. Eu quero que Ele olhe para mim e fale: filha, a tua fé te salvou. E nessa noite eu quero compartilhar isso com você, que a sua fé venha te salvar, venha te curar, venha transformar a situação que você está vivendo hoje. Busque ao Senhor, busque aquilo que te venha te trazer esperança, traga memória, momentos que você já passou, que você pensou: eu não vou conseguir, não vou superar. E hoje você às vezes nem lembra. Jesus, ele não esquece das promessas dele na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus renove a sua fé. Por favor, continue orando por mim, pela minha família, pela vida do meu filho. Mas eu tenho uma certeza, eu choro às vezes, eu tenho medo às vezes,
Mas aí eu corro e falo: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque eu sei que o Senhor tá no controle. Eu sei que o Senhor tem um plano em tudo isso. Eu sei que nada foge do seu controle. E é isso que eu quero deixar para você. Nada foge do controle de Deus. Ele é poderoso, soberano. O universo está nas mãos dele. E basta uma palavra para que ele possa transformar qualquer situação. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe.